Você já se sentiu traído por aqueles que deveriam te proteger? Imagine ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, arremessado nas profundezas de um poço escuro, deixado para morrer. Para então, das sombras do cárcere, ascender ao palácio mais poderoso do mundo antigo. Uma jornada do pó do deserto ao ouro de Faraó. Hoje, revelaremos como um jovem sonhador, rejeitado pelos seus, se tornou o homem que salvou nações inteiras da destruição, em uma das histórias mais extraordinárias de redenção já registradas nas Escrituras. Esta não é apenas a história de José, é a sua história também. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. A traição familiar que vimos na abertura reflete uma ferida que muitos de nós carregamos, rejeição daqueles que deveriam nos amar. Mas o que acontece quando Deus transforma nossa maior tragédia em nosso maior triunfo? José descobriu, e hoje você também vai descobrir. Este conteúdo revela aspectos da providência divina que raramente são abordados. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está enfrentando tempos difíceis e precisa ver como Deus transforma sofrimento em propósito. A história de José se desenrola aproximadamente em 1900 a.C., na região de Canaã, o que hoje conhecemos como Israel e Palestina, e depois no poderoso Egito, a superpotência daquele tempo. José era o 11º filho de Jacó, também chamado Israel, neto de Isaque e bisneto de Abraão, homens com quem Deus havia estabelecido alianças eternas. O nome José, em hebraico, Yosef, significa Ele acrescentará, um nome profético escolhido por sua mãe Raquel, que por anos sofreu com a infertilidade enquanto observava sua irmã Lia dando à luz filhos para Jacó. Quando José nasceu, Raquel expressou sua esperança de que Deus acrescentaria outro filho. O que realmente aconteceu com o nascimento de Benjamim, embora tenha custado a vida de Raquel no parto. José cresceu em uma família extremamente disfuncional. Seu pai Jacó demonstrava favoritismo descarado por ele, por ser filho de Raquel, seu grande amor. Este ambiente familiar estava envenenado não apenas pelo favoritismo, mas por rivalidades entre as 4 esposas de Jacó, 2 esposas principais e 2 servas, criando facções entre os irmãos. Quando contemplamos essa complexidade familiar, notamos que os problemas que enfrentamos hoje não são tão diferentes daqueles vividos há 4 milênios. Rivalidades entre irmãos, favoritismo parental, traições familiares. Estes desafios continuam a moldar nossa experiência humana, conectando-nos através dos tempos com esses personagens bíblicos. O cenário cultural da época era o de uma sociedade nômade de pastores que estava começando a se estabelecer na terra de Canaã. Os filhos de Jacó representavam o embrião das 12 tribos de Israel, embora ainda não constituíssem uma nação. Viviam como estrangeiros, cercados por povos idólatras com costumes e crenças diferentes, lutando para preservar o conhecimento do Deus único. A história de José se diferencia na narrativa bíblica por uma ausência notável. Enquanto lemos sobre os grandes patriarcas tendo encontros diretos com Deus, pensemos em Abraão recebendo visitantes celestiais, Isaque ouvindo a voz de Deus, ou Jacó lutando com um anjo. José nunca recebe uma visita divina ou ouve a voz de Deus diretamente. Sua jornada de fé seria muito mais parecida com a nossa, tendo que confiar na providência divina mesmo sem manifestações sobrenaturais evidentes. Curiosamente, a narrativa de José ocupa mais espaço no livro de Gênesis do que qualquer outro personagem, incluindo Abraão.
destacando sua importância crítica não apenas para a história de Israel, mas para o plano redentor de Deus, que culminaria, séculos depois, no nascimento do Messias. José cresceu como o filho favorito de Jacó, que não fazia esforço algum para esconder sua preferência. Aos 17 anos, Jacó presenteou José com uma túnica especial, descrita como ketonet passim no texto hebraico, uma veste de mangas longas e colorida, símbolo de distinção e nobreza, indicando que José não precisaria trabalhar como seus irmãos. Imagine como José deve ter se sentido ao receber aquele presente diante de todos os seus irmãos. O orgulho juvenil misturado ao prazer de ser o favorito, sem perceber como aquele símbolo visível de preferência cavava um abismo entre ele e seus irmãos. Na ingenuidade da juventude, José compartilhou sonhos que agravaram ainda mais a situação. No primeiro sonho, feixes de trigo dos irmãos se inclinavam perante o dele. No segundo, mais audacioso, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, representando seu pai, sua mãe, já falecida, e seus irmãos. Acaso reinarás sobre nós? Será que de fato terás domínio sobre nós? Perguntaram seus irmãos com amargura crescente. Até mesmo Jacó, que tanto o amava, o repreendeu. Que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar diante de ti até o chão? Gênesis 37. O texto bíblico nos diz que seus irmãos tinham inveja dele, seu pai, porém guardava o assunto no coração. Gênesis 37. Enquanto os irmãos ardiam de ciúme, Jacó meditava sobre os sonhos, talvez reconhecendo neles ecos de sua própria experiência espiritual, quando viu anjos subindo e descendo uma escada que ligava o céu à terra. A tensão culminou quando Jacó enviou José para verificar seus irmãos que pastoreavam o rebanho longe de casa, em Siquém. Ao avistarem ao longe a inconfundível túnica colorida, os irmãos conspiraram. Aí vem aquele sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas e diremos que um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Gênesis 37. Vamos refletir juntos sobre este momento crítico. Os irmãos não chamaram José pelo nome, mas como aquele sonhador. A inveja havia desumanizado José aos olhos deles. Não era mais um irmão, apenas o portador de sonhos que eles desprezavam. Rubem, o primogênito, interveio parcialmente, sugerindo que apenas o jogassem no poço, planejando secretamente resgatá-lo depois. Quando José chegou, arrancaram sua túnica especial e o lançaram numa cisterna vazia. A Bíblia descreve que, enquanto José implorava por sua vida, eles sentaram-se para comer, uma demonstração perturbadora de indiferença à agonia do próprio irmão. Quando uma caravana de mercadores ismaelitas passou a caminho do Egito, Judá, que se tornaria o antepassado direto do Messias, sugeriu uma reviravolta inesperada. Que ganharemos matando nosso irmão e ocultando o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Gênesis 37, 6:27. Por 20 peças de prata, pouco mais que o preço de um escravo comum, José foi vendido e levado ao Egito. A ironia terrível deste momento é que os irmãos, tentando impedir que os sonhos de José se cumprissem, estavam inadvertidamente colocando em movimento os próprios eventos que levariam ao seu cumprimento. Para encobrir seu crime, mergulharam a túnica especial no sangue de um cabrito e a levaram a Jacó, deixando-o concluir que um animal selvagem havia devorado seu filho amado. A Bíblia descreve que Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por seu filho durante muitos dias. Gênesis 37:4. Nenhum dos outros filhos conseguiu consolá-lo, e ele declarou que desceria enlutado à sepultura. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial da guarda de Faraó.
Aqui encontramos a primeira menção explícita da presença de Deus com José. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Gênesis 39. Em pouco tempo, passou de simples escravo a administrador de toda a casa de Potifar. Quanto de nós, em momentos de crise profunda, questionamos a presença de Deus? Onde está Deus neste sofrimento? Perguntamos. A história de José nos ensina algo profundo. Deus pode estar silencioso, mas nunca está ausente. Sua presença nem sempre previne a tragédia, mas sempre prevalece através dela. Quando tudo parecia melhorar, veio a segunda grande reviravolta. A esposa de Potifar tentou seduzir José repetidamente. Sua recusa: como poderia eu cometer tal maldade e pecar contra Deus? Gênesis 39. Demonstra um caráter formado pela integridade. Quando ela o agarrou pela capa, José fugiu, deixando-a em suas mãos. Humilhada e furiosa, ela acusou José falsamente de tentativa de estupro, usando a capa como evidência. José foi injustamente lançado na prisão. Mais uma vez, vemos o padrão, mas o Senhor estava com José. Gênesis 39:1. Mesmo na prisão, José prosperou e foi colocado em posição de responsabilidade sobre os outros prisioneiros. Este ciclo repetido de ascensão, queda nova, ascensão, forma um padrão crucial na narrativa. Deus estava usando cada revés para elevar José a uma posição ainda mais estratégica. Na prisão, José interpretou os sonhos de dois oficiais de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Para o copeiro, previu a restauração ao cargo. Para o padeiro, a execução. Pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse restaurado, mas o copeiro-chefe não se lembrou de José. Antes, esqueceu-se dele. Gênesis 43. Por 2 anos completos, José permaneceu esquecido na prisão. A terceira reviravolta veio quando Faraó teve 2 sonhos perturbadores que nenhum sábio egípcio conseguiu interpretar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas ressequidas. Finalmente, o copeiro-chefe lembrou-se de José. Trazido às pressas da prisão diante do governante mais poderoso do mundo, José demonstrou extraordinária coragem e fé. Não posso fazer isso, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Gênesis 41. Note que José não tomou crédito para si, mas apontou para Deus como a fonte da interpretação. A interpretação revelou que viriam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome devastadora. José não apenas interpretou o sonho, mas ofereceu uma solução estratégica: armazenar 1/5 da colheita durante os anos de abundância como preparação para a fome. Impressionado com sua sabedoria, Faraó declarou: podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Gênesis 41:8. Em um único dia, José passou de prisioneiro esquecido a segundo homem mais poderoso do Egito, recebendo o anel de sinete de Faraó, vestes de linho fino, um colar de ouro e o nome egípcio Zafenate-Paneia, que significa Deus fala e ele vive. Reflitamos juntos sobre esta impressionante inversão. Dos 30 anos de vida de José até aquele momento, 13 foram passados como escravo ou prisioneiro. Quantos de nós manteríamos a fé durante 13 anos de injustiça? Quantos continuariam confiando no plano divino quando tudo indicava o abandono? A vida de José nos desafia a persistir quando tudo parece perdido. Durante os anos de abundância, José supervisionou o armazenamento de grãos como a areia do mar, a tal ponto que pararam de medir, porque era impossível fazê-lo. Gênesis 41:9. Ele também se casou com Azenate, filha de um sacerdote egípcio, com quem teve 2 filhos, Manassés: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e Efraim: Deus me fez frutificar.
Quando a fome chegou, atingiu não apenas o Egito, mas todas as terras ao redor, incluindo Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Souberam que havia comida no Egito e 10 dos irmãos de José, todos exceto Benjamim, foram comprar grãos. Ao chegarem, prostraram-se diante do governador egípcio, sem reconhecer que era José. Naquele momento, o primeiro sonho de José se cumpria, 20 anos depois. José reconheceu seus irmãos imediatamente, mas decidiu testá-los antes de revelar sua identidade. Acusando-os de espionagem, José exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, como prova de suas boas intenções, mantendo Simeão como refém. Diante dessa adversidade, os irmãos conectaram seu infortúnio atual com seu crime passado. Certamente estamos sendo punidos por causa de nosso irmão. Vimos sua angústia quando ele nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Gênesis 42:1. Esta é uma das mais profundas revelações da narrativa. 20 anos se passaram, mas a culpa pelo que fizeram a José ainda consumia suas consciências. O pecado não confrontado não desaparece com o tempo, apenas se aprofunda como uma ferida não tratada. Quando a fome se agravou, Jacó foi forçado a enviar Benjamim também. Ao retornarem ao Egito, José organizou um banquete e foi profundamente emocionado ao ver seu irmão mais novo, tendo que se retirar para chorar em particular. A Bíblia diz que suas entranhas se comoveram por seu irmão. Gênesis 43. A quarta reviravolta veio quando José plantou sua taça de prata na bagagem de Benjamim e depois o acusou de roubo, ameaçando mantê-lo como escravo. Foi então que Judá, o mesmo que havia sugerido vender José, deu um passo à frente e fez um discurso comovente, oferecendo-se como escravo no lugar de Benjamim, explicando que a perda de outro filho de Raquel levaria seu pai à sepultura. Esta demonstração de transformação de caráter foi o que José esperava. Incapaz de conter-se mais, ordenou que todos os egípcios saíssem e, com lágrimas, revelou-se a seus irmãos. Eu sou José, meu pai ainda vive. Gênesis 45. Os irmãos ficaram aterrorizados, mas José os tranquilizou com palavras que representam o clímax teológico de toda a narrativa. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Gênesis 45:8. Esta revelação transcende a narrativa pessoal de José para nos mostrar como Deus opera na história humana. O que os homens pretendiam para o mal, Deus reverteu para o bem. Esta é a essência da soberania divina. Não que Deus cause o mal, mas que Ele é capaz de incorporar até mesmo nossas piores ações em seu plano maior de redenção. José enviou carruagens para trazer seu pai e toda a família para o Egito, instalando-os na região fértil de Gósen. O reencontro entre Jacó e José, depois de mais de 20 anos de separação, é uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Israel disse a José: "Agora já posso morrer, pois vi com os meus próprios olhos que você ainda está vivo." Gênesis 46. Nos anos seguintes, José administrou o Egito com sabedoria durante a fome, eventualmente adquirindo toda a terra para Faraó em troca de alimentos. Estabeleceu um sistema pelo qual os egípcios dariam 1/5 de sua produção a Faraó, uma estrutura que perdurou por gerações. Jacó viveu mais 17 anos no Egito antes de morrer aos 147 anos. Antes de sua morte, abençoou os filhos de José, colocando intencionalmente a mão direita, a bênção maior, sobre Efraim, o mais novo, em vez de Manassés, o primogênito, continuando o padrão bíblico de Deus, frequentemente escolher o mais jovem. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José finalmente buscasse vingança. Enviaram uma mensagem alegando que Jacó havia pedido que José os perdoasse.
A resposta de José revela a profundidade de sua transformação espiritual. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50. José viveu até os 110 anos, vendo a terceira geração de seus descendentes. Antes de morrer, fez seus parentes jurarem que quando Deus os visitasse para levá-los de volta à terra prometida, levariam seus ossos com eles, um ato final de fé na promessa divina. Estou para morrer, disse José, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Gênesis 54. Esta promessa seria cumprida 4 séculos depois, quando Moisés levou os ossos de José durante o Êxodo. A história de José nos oferece uma das mais profundas janelas para entendermos como Deus age nas circunstâncias humanas. Não através de intervenções miraculosas constantes, mas através da providência divina que trabalha nos bastidores da história. Quando contemplamos a jornada de José, somos confrontados com uma verdade paradoxal. Deus estava mais presente nos momentos de aparente ausência. Não lemos sobre anjos aparecendo a José na cisterna escura ou na prisão egípcia. Não há vozes do céu ou sonhos de escadas alcançando o trono divino. Há apenas a constante afirmação: o Senhor estava com José. Esta realidade reflete nossa própria experiência. Raramente recebemos confirmações sobrenaturais nos momentos mais sombrios. Em vez disso, somos chamados a confiar que Deus está tecendo uma tapeçaria maior, mesmo quando só conseguimos ver os nós e fios embaraçados do lado de trás do bordado. Como José deve ter questionado o propósito divino durante aqueles longos anos de escravidão e prisão. Como seus sonhos pareciam zombar dele enquanto carregava correntes em terra estrangeira. E ainda assim, cada revés o posicionava estrategicamente para o próximo avanço no plano divino. Quantos de nós estamos vivendo nosso próprio momento egípcio, um tempo de aparente esquecimento, injustiça ou dor sem sentido? A história de José nos sussurra: aguarde, Deus não terminou ainda. A transformação de José é tão notável quanto sua ascensão. O jovem arrogante que exibia sua túnica especial e narrava sonhos de superioridade se tornou um homem que disse a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José compreendeu que sua história pessoal era apenas um capítulo em uma narrativa divina muito maior. Não menos impressionante é a transformação dos irmãos, especialmente de Judá. O homem que sugeriu vender José por lucro se tornou aquele disposto a sacrificar sua própria liberdade para proteger Benjamim e poupar seu pai de mais sofrimento. Esta transformação de caráter em Judá preparou o caminho para sua linhagem levar ao nascimento do Messias, demonstrando como a redenção divina opera não apenas nas circunstâncias externas, mas na renovação interior dos corações humanos. Reflitamos juntos. Nossas maiores feridas frequentemente se tornam os canais através dos quais Deus derrama suas maiores bênçãos. José não foi usado apesar de sua dor, mas através dela. Quantos de nós carregamos feridas que nas mãos divinas poderiam se tornar fontes de cura para outros? A história de José também nos confronta com o desafio do perdão genuíno. Seu perdão não foi mera retórica. Ele sustentou seus irmãos e suas famílias durante anos de fome, tratando-os com generosidade. Este perdão não surgiu de uma amnésia espiritual ou negação da dor, mas de uma profunda compreensão do propósito divino que transcendia seu sofrimento pessoal. A frase emblemática de José, "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem", não minimiza o mal feito contra ele,
Ela reconhece plenamente a realidade do mal, mas o coloca dentro da moldura maior da soberania divina. Esta perspectiva transformadora nos oferece um caminho para lidar com nossas próprias feridas sem ficarmos presos a elas. A história de José também preanuncia a vinda de Jesus Cristo de maneiras surpreendentes. Ambos foram rejeitados pelos seus, vendidos por peças de prata, falsamente acusados, injustamente condenados e elevados a posições de poder após sofrerem. Ambos perdoaram aqueles que os haviam prejudicado. E mais profundamente, ambos compreenderam que seu sofrimento pessoal servia a um propósito redentor maior. Primeiro, Deus trabalha nos bastidores quando parece ausente. Quando José estava no fundo do poço ou na prisão egípcia, poderia facilmente ter concluído que Deus o havia abandonado. No entanto, esses momentos aparentemente esquecidos eram precisamente quando Deus mais ativamente estava tecendo seu plano maior. Como diz o Salmo 105 sobre José, até que se cumprisse a palavra do Senhor o provou. Quando você se sentir esquecido em seu próprio poço ou prisão, lembre-se, Deus está trabalhando mesmo quando não podemos ver sua mão. Segundo, nosso caráter é formado nas sombras, não nos holofotes. José desenvolveu integridade, sabedoria e compaixão durante seus anos de adversidade, não durante seus anos de abundância. Resistiu à tentação quando ninguém estava olhando, manteve sua excelência quando parecia não importar, e preservou sua fé quando não havia recompensa visível. O tempo de preparação nunca é desperdiçado aos olhos de Deus. Em suas próprias temporadas egípcias de obscuridade, concentre-se em desenvolver o caráter que sustentará sua eventual elevação. Terceiro, o verdadeiro perdão reconhece plenamente o mal, mas o coloca em uma perspectiva maior. José não minimizou o que seus irmãos fizeram, mas viu como Deus havia redimido aquela traição para um propósito maior. O perdão genuíno não requer amnésia espiritual, mas uma nova perspectiva que reconhece tanto a realidade da dor quanto a realidade da redenção divina. Como nos ensina Efésios 4:2, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quarto, Deus frequentemente usa nosso maior sofrimento como canal para nossa maior contribuição. A experiência traumática de José tornou-se o meio pelo qual nações inteiras foram salvas e a linhagem messiânica foi preservada. Nossas próprias feridas, entregues a Deus, podem se tornar fontes de cura e restauração para outros. Esta é a alquimia espiritual que transforma nossa dor em propósito. Quinto, a soberania de Deus e a responsabilidade humana coexistem em misteriosa harmonia. Os irmãos de José eram plenamente responsáveis por suas ações malignas, e ainda assim Deus estava trabalhando através dessas mesmas ações para cumprir seus propósitos. Como Romanos 8:8 nos assegura, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A extraordinária jornada de José, do poço ao palácio, do escravo rejeitado ao Salvador de nações, não é apenas uma história de superação pessoal, mas uma revelação do modo como Deus frequentemente opera em nossas vidas. Quando José disse a seus irmãos, "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem", ele nos ofereceu uma das mais poderosas lentes através das quais podemos enxergar nossas próprias experiências de traição, rejeição, injustiça e dor. Esta não é uma perspectiva de negação simplista, que ignora a realidade do sofrimento, mas uma compreensão transcendente que reconhece como Deus pode incorporar até mesmo nossas piores experiências em seu plano redentor. A vida de José nos confronta com uma pergunta crucial.
Será que conseguimos enxergar nossos próprios momentos egípcios, aqueles tempos de aparente abandono e injustiça, como possíveis palcos para uma obra divina maior? Conseguimos confiar na providência mesmo quando não temos evidências tangíveis dela? Se hoje você está em seu próprio poço ou prisão, um relacionamento rompido, uma traição dolorosa, uma injustiça não resolvida, uma perda devastadora, a história de José sussurra esperança. Seu capítulo atual não é o fim da história. O mesmo Deus que transformou a rejeição de José em redenção para multidões está trabalhando nos bastidores de sua vida. Como José, você também pode descobrir que sua maior ferida se tornará seu maior ministério. Sua maior dor se transformará em sua maior plataforma para demonstrar a graça divina. Não são nossos momentos de triunfo, mas nossas cicatrizes que frequentemente se tornam os canais mais poderosos através dos quais Deus alcança outros. Deixe nos comentários qual aspecto da vida de José mais tocou seu coração hoje. Foi sua integridade diante da tentação? Sua capacidade de perdoar quem o feriu profundamente? Ou talvez sua confiança na providência divina, mesmo quando tudo parecia perdido? Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está passando por seu próprio momento egípcio agora. Um tempo de confusão, rejeição ou aparente esquecimento. Eles precisam ouvir que, assim como com José, Deus pode estar mais presente precisamente quando parece mais ausente. E não perca nosso próximo vídeo, onde exploraremos como a história de Moisés revela o caminho da libertação quando nos sentimos escravizados por circunstâncias aparentemente impossíveis de mudar. Inscreva-se agora para não perder essa revelação transformadora.